Olá a todos! Hoje eu trouxe pra gente uma proposta diferenciadíssima de bolsa, né? Essa daqui é a Bento Bag, é Bento Bag, tá? Ou a bolsa nó, né? Ela é uma proposta totalmente diferente, o resultado dela é muito fofo, ela fica muito bonitinha essa bolsa. Tá super prática para você, ela cabe um celular, super prática para você carregar. Ela cabe um celular, uma carteira pequena, um batom, assim, uma coisinha de maquiagem, um fonezinho, uma coisinha ali, tudo cabe nela, sabe? Ela não é tão miudinha assim, mas ela é uma bolsinha pequenininha e ajeitadinha e muito confortável, eu acho, de carregar, porque ela fica bem penduradinha aqui no braço. Ela fica o tempo inteiro aqui pendurada, fica bem acoplada no braço, ela não fica caindo. Dá pra você carregar ela só penduradinha aqui. Eu vou explicar essa modelagem aqui. Eu fiz ela em 2 tamanhos, tá? Se você achar muito pequena, você pode fazer uma maior, né? De acordo com a necessidade da sua cliente ou com a sua própria necessidade, enfim. Então, eu vou te deixar as duas opções. Vou explicar uma modelagem e a outra segue o mesmo caminho. As duas vão estar lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, @bucket_bags. Vai estar escrito aqui na descrição do vídeo, tá? É só ir lá no Instagram e olhar a foto. Eu vou deixar a foto de uma fotografia bem feita de uma e de outra, que é só vocês irem lá e seguirem isso daqui para poder fazer sua própria modelagem. É muito simples. Folha A3 ou duas folhas de sulfite A4, né, unidas com uma fita no meio ali, você fica com a folha de tamanho A3. Aberta, você vai fazer o quê? Tá? Você vai vir aqui, riscar, fazer um retângulo de 25 por 37. 37 de altura e 25 de largura. Ok, aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui nesse retângulo e vai traçar uma linha da parte aqui dos 37 até, deixa eu pegar a régua para medir. Uma linha aqui de 19 centímetros, você vai vir aqui, né, da parte de cima do seu retângulo. Aqui vai marcar 19 centímetros, né? Vai vir com a régua aqui, vai colocar 19, vai fazer um traço. Vai riscar aqui, pode fazer uma linha reta, igual eu fiz esse outro molde, né? Faz uma linha reta. Isso é para essa modelagem pequena, o outro tem outras medidas, mas a maneira de fazer é a mesma. Vai riscar aqui 19 centímetros, pode riscar uma linha reta aqui. E você vai tirar aqui 7 centímetros, tá anotadinho certinho, 7 centímetros, pra cá faz uma linha até aqui, até essa linha que você fez de 19. E vem nesse canto de cada retângulo e faz também uma linha de 7 centímetros, né? Mede 7 centímetros e faz uma linha de cima até aqui embaixo, tá? Distância entre uma alça e outra, você vai vir aí, você já tem isso aqui, seu retângulo vai estar com uma linha aqui, né, passada aqui. Aqui já traçado uma linha aqui e uma linha aqui. Você vai ter já essas medidas aqui, esse meio e as duas alças. Então, aqui você vai vir e você vai medir dessa linha aqui até aqui, você vai medir 10 centímetros, tá anotado aqui 10, daqui até aqui. Você vai medir 10 centímetros daqui de baixo para cima. Vai vir aqui, vai riscar, né? Vai fazer uma linha aqui reta e já vai saber que aqui é a altura da sua alça menor. Ela vai ter 10 centímetros em relação a essa linha de 19 e aqui vai ter então 19 centímetros. Uma de 19 e a outra de 10. Então, aí você vai vir aqui e vai fazer uma caixa de leite de 2 centímetros de cada lado. Prontinho, vai marcar assim, igual o meu, e você vai ter a sua modelagem feita. Qualquer dúvida sobre como fazer, pode mandar mensagem, tá? Mas é simples, se você fizer assim o retângulo, vai lá, marca aqui 7, 7, 19, de cima para baixo. Você vai ter aqui 19 centímetros nessa parte e o restante aqui da medida aqui para baixo. Vai sobrar 18 aqui embaixo, 19 aqui na parte de cima. Uma linha demarcando aqui, riscar no seu retângulo riscadinho. Então, você vai vir daqui pra cá, vai fazer uma linha 7 centímetros e faz uma linha. Aqui pra cá, média aqui, 7 centímetros, faz outra linha. Aqui você vem dos 19 pra cá, você vai marcar 10 centímetros e vai riscar.
e vai vir depois com estilete e vai cortar. Então, isso aqui vai ficar um retângulo aqui dentro. Então, você vai pegar a régua de cantos e curvas e vai fazer uma curva de 3 centímetros aqui. Pode ser maior ou menor? Pode. Você vai ter que fazer a conferência depois das medidas. Embora esse daqui seja uma modelagem, não precisa conferir medida, né? Você vai riscar de acordo com a curva que você fez. Aqui eu fiz uma curva de 3 centímetros, tá? Aqui, uma curva aqui. Tá vendo? Aqui tem o desenho do meu retângulo, né? Aqui o de caneta azul, eu vim, coloquei a régua, fiz 3 centímetros de cada lado, risquei, né? Vim aqui e só cortei, tá vendo? Ainda dá pra ver aqui onde tá marcado aqui, né? Então, vim, cortei e fiquei, então, com essa modelagem aqui. Qualquer dúvida é só me perguntar ou entrar no Instagram, então, e pega a fotografia e você vai ver todas as medidas escritas, tá? Vai facilitar bastante. Essa daqui segue o mesmo esquema de feitura, só que só muda as metragens, as medidas. Então, você vai poder... As medidas, né? Você vai poder entrar lá, pegar a fotografia e riscar igualzinho a essa. Também vira aqui também é uma curva de 3 centímetros, né? Faz a sua curvinha aqui. Simples, tá? É bem simples, na verdade. Quando você riscar, você vai ver que, seguindo as medidas que estão na fotografia do molde, vocês vão conseguir fazer ambas as modelagens dos 2 tamanhos. Bom, modelagem feita, então nós vamos ao corte. Essa é a informação mais importante dessa bolsa, ou uma das mais importantes é o seguinte: o corte é espelhado. Você vai cortar em 2 direções opostas do molde. Inicialmente pode parecer complicado, né? Você vai explicando, mas quando você vai fazendo, você vai ver que não tem complicação nenhuma, tá? Uma modelagem você vai cortar, o que é espelhado? Se eu cortar os 2 no mesmo sentido, eu vou ter esse resultado. Um lado pequeno com grande, um grande com pequeno. Então, para não acontecer isso daqui, quando você colocar frente com frente, né? Você vai ter que pegar a modelagem, colocar aqui no seu sintético, fazer um corte dela aqui do lado direito, onde está escrito as coisas ali. E depois você vem, vira ela do outro lado para cortar o outro lado, tá? Desse jeito que isso daqui é um corte que eu estou chamando aqui de espelhado, né? Vai ser uma... Deixa eu pegar a modelagem para explicar melhor. É isso que eu estou explicando aqui, o corte espelhado. Um lado, eu estou chamando isso aqui do lado direito. Você vai vir aqui no seu sintético, tá aqui o avesso do sintético, sem cortar, você vai colocar aqui. Vai colocar aqui e vai cortar, vai riscar certinho. Na hora de riscar a segunda parte da bolsa, o espelho da frente e o espelho de trás, você vai fazer isso aqui com a modelagem, tá? Pra poder cortar. Você vai cortar uma de um lado assim e a outra assim. Esse é o sentido do corte, né? Se você cortou esse daqui do lado da frente, você vira e corta, tá? Aí você vai ter esse tipo de corte aqui. Quando você vai terminar de riscar, você vai ter assim: grande com grande, pequeno com pequeno, cada um do seu lado, na extremidade. Aí, então, quando você cortar, você vai ter esse resultado, tá? Se você não fizer assim, vai ficar errado o seu corte, tá? Então, acho que eu passei o que precisava passar, né? Expliquei aqui, não sei se deu pra entender bem, mas eu expliquei como fazer sua modelagem, deixar a foto disponibilizada no Instagram, e aqui como fazer o corte no sintético, o corte espelhado no sintético. Precisa ser espelhado para dar certo. Bom, com isso explicado, então a gente vai ter o que depois, né? Nosso plano de corte aqui do começo de toda a aula. 2 vezes o corte da modelagem no meu sintético. Aqui eu cortei o forro, eu cortei 2 vezes aqui o começo aqui da minha modelagem. Eu peguei a modelagem e cortei então para poder fazer o forro. Corte espelhado também, né? Sempre. Aqui, vim, cortei, né? Aqui assim mediu, porque meu sintético croco acabou, senão eu teria feito com pelo menos 1 centímetro a mais aqui. Aqui tem 2 centímetros. Se alguém quiser saber a medida, 2 centímetros. Tá aqui pra parte de dentro da minha bolsa, tá? Cortei 2 vezes. Mas você pode cortar só no forro, é que esse daqui vai aparecer do lado de fora, né? Vai ficar aqui minha alça. Eu achei que ia ficar mais bonitinha desse jeito aqui,
tá? Então, eu cortei 2 vezes no sintético, uma corte espelhado, uma para cada parte da bolsa, né? São 2 espelhos, então 2 vezes. E cortei o que sobra, né? A medida que sobra aqui, daqui pra baixo, eu cortei no cetim dublado. Sobrou aqui mais ou menos 16 centímetros, tá? Sobrou. Mas pode cortar com pelo menos, aqui tem 18, né? 16 mais 2 aqui deu 18 em cima. Pode cortar pelo menos 1 centímetro maior o forro, pra depois você refila, né? Mas você não pode deixar de refilar depois. O que mais de material? O cetim dublado, cortar aqui o forro, né? Eu fiz esse detalhe, se você quiser fazer direto, sem fazer isso aqui no sintético, pode fazer direto, só no tecido de forro. Um botão de imã, tá? Que a gente vai precisar só de um botão de imã. Um pedaço de recouro ou TNT para reforço desses botões aqui, né, no meu sintético, aqui no meu forro. E cortei 2 franjas, tá vendo? 2 vezes a franja. Isso daqui tem quanto de altura? A largura eu vou determinar depois. Aqui tem 19 centímetros de altura. E quando eu cortei isso daqui, fiz esse detalhe, eu corte desse detalhe, sobra isso daqui. Eu cortei, então, fiz 2 franjas, que eu quero fazer 2 camadas de franja na bolsa, tá no espelho da frente. E é só isso que a gente vai precisar de material: sintético, forro e botão de imã e o recouro. Agora, então, vamos fazer a peça. Vamos costurar a peça para ficar clara a ideia. Eu acho que deve estar meio... Se você nunca viu essa bolsa, deve estar meio abstrata a ideia na sua cabeça. Deve estar meio confusa, mas já passa a confusão. Assim que vocês forem vendo o processo, ela é fácil de fazer, não é difícil. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um lado do meu cetim, vou começar já acoplando aqui no forro, né? Vou vir aqui, frente com frente. Vou unir aqui as 2 partes, né? E já vou vir fazer a junção. Se você tiver mais sintético sobrando, deixa esse pedaço aqui, você pode deixar com pelo menos 1 centímetro a mais. Eu deixaria uns 3, 4 centímetros, para ficar bem pra dentro da bolsa. O forro ia ficar só um pedacinho pequeno mesmo. Mas como o meu sintético croco acabou nesse corte, então não sobrou o suficiente para fazer esse detalhe maior. Sobrou só para fazer dentro da medida mesmo. Então, aqui eu vou prender, né, direitinho, e vou prender, passar uma costura aqui e vou rebater. Você vai fazer uma costura simples aqui no ponto 3,5, que é um ponto de fechamento, né, de peça. Vou vir aqui, frente com frente, frente do meu forro, olhando para frente do meu material principal. Vou costurar aqui. Pé de máquina, de distância, né? Porque eu vou costurar e rebater. Vou colocar aqui sobra. Aí eu desviro aqui, né? Vou organizar, puxar bem pra baixo aqui. Né? Aqui tá virado assim, né? Aqui vira assim, isso aqui fica aqui, isso aqui que desce. Eu venho aqui então e vou passar uma costura rebatendo aqui com a linha preta mesmo, no cetim. Isso aqui vai ficar bem lá dentro da bolsa, né? Que é a parte do forro. Dá pra colocar bolso, tá? Se quiser pode colocar um bolsinho de cada lado ou um bolsinho aqui no espelho, né? Vem costura direitinho. Cabe bolso nessa bolsa. Eu não coloquei, mas pode colocar. Vou usar o ponto 3,5 mesmo. E fazer a costura aqui rebatendo. Vai ficar arrumadinho isso aqui. Aqui tá costuradinho.
Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bom, prontinho aqui, né? Já fiz o forro, tá? Já marquei minhas caixinhas de leite, 2 centímetros de cada lado no forro, e de 2 centímetros também aqui no espelho, tá? Já marquei aqui caixinha de leite de ambos os lados. Então agora eu vou escolher meu forro frontal e vou posicionar as minhas franjas. Essa é uma peça fácil de costurar, mas ela tem algumas questões que precisam, algumas regras, né, que precisam ser seguidas para ficar boa, para dar certo o projeto, né? E uma delas é exatamente essa, saber qual parte que é a frente e qual parte vai ser o lado de trás. Ainda mais se você for colocar algum enfeite, detalhe, etiqueta, né? Pode já colocar a sua etiqueta. A minha é de colar, então eu vou colocá-la aqui na alça, aqui em cima, depois. Mas você pode posicionar já a etiqueta onde você quiser colocar, tá? Essa bolsa ela vai franzir depois aqui, então o ideal é colocar a etiqueta mais aqui pro lado de baixo da bolsa e não tão aqui em cima, porque senão pode sumir a etiqueta se for de costura, né, de costurar ou de colar, enfim. Então a parte da, como eu vou saber qual parte que é a frente e qual é a de trás? Aqui a minha alça maior, ela vai fechar aqui dentro. Ela vai passar por dentro da menor e a menor vai fechar aqui. Então eu sei que aqui, a frente da minha bolsa, aqui pra mim, na direção que eu estou, ela está à minha direita, tá? Vai ficar à minha direita. Então você vai fechar direitinho a bolsa quando eu for vir aqui, acabei, terminei de costurar, né? Eu vou virar pra cá. Aqui também daria certo, né? Não teria problema nenhum se você colocar ela por aqui. Mas eu acho que ela fica mais confortável se eu for carregar ela aqui, assim, fechando ela por nessa direção. Mas acho que do outro lado dá certo também, se você colocar, fechar aqui a frente, né? Também pode ser. Mas eu vou, então, escolher aqui que a minha aba maior fica à minha direita, né? E então é nela que eu vou colocar, a franja, né? Vamos ver uma altura pra gente poder colocar, já vou riscar aqui. A franja ela é opcional, tá? Se não quiser colocar, não precisa colocar. Eu vou colocar aqui a 15 centímetros, então vou vir aqui, já vou fazer um risquinho aqui onde eu vou costurar a primeira. E a segunda, eu vou colocar assim pra dar um caimento legalzinho, uns 3 centímetros mais ou menos de diferença de altura. Então eu já vou fazer um risquinho aqui. Tá? Aqui a minha, ela tem 7 centímetros, né? Então eu vou cortar aqui essa franja com 5 centímetros. Tá? Vou vir aqui, já vou marcar aqui 5. Deixa eu dar um pique aqui onde eu vou cortar. Tá, já venho aqui, já vou medir a outra também, para elas ficarem aqui do mesmo tamanho, tá? 5 e 5. 5 e 5 centímetros de tamanho de altura aqui a minha franja. Aí, como eu vou costurar essa franja aqui? Eu vou costurar ela, vira com ela assim, vou virar ela pra mim aqui, né, de cabeça pra baixo aqui, tá vendo? A minha bolsa tá de cabeça pra baixo, a marcação toda. Eu vou costurar em cima dessa linha, tá? Média aqui eu vou medir no olho, né? A distância entre uma margem e a outra. Ela tem 5, ela tá sobrando 1 centímetro de cada lado, né? Então, eu vou trazer aqui, ó, e vou costurar em cima da minha linha, daquela linha que eu fiz, né? Bem em cima dela, ela vai ficar aqui na parte de baixo. Vejo a distância aqui, né? De 1 centímetro de cada lado. Eu vou costurar com um pé de máquina. Deixa eu virar, senão não vai dar certo. Aqui na primeira linha.
um pé de máquina, ponto número 3,5, é só costurar ela retinho aqui. Um retrocesso. Tá? E já vou costurar a outra também, né? O interessante é que ela esteja assim, é frente com frente, tá? Em cima da linha. Centralizo uma franja com a outra, né? Para elas ficarem na mesma posição aqui, não ficar uma mais pro lado, outra mais pro outro. Eu espero que não fique mesmo. E costura retinho aqui na linha de baixo que eu fiz. Costurei as duas, ó, né? As duas estão assim, a minha bolsa tá aqui de frente pra mim e elas estão para o lado de cima. Aí eu vou desvirar, então aqui é que eu costurei por último. E vou fazer aqui uma costura com um pé de máquina, tá? Aqui em cima. Aqui eu não falei, eu tô usando a linha de nylon 60, preto. Retrocesso no começo e no fim. E vou fazer a mesma coisa na outra franja, que isso vai dar acabamento, né? Eu não vejo aqui e aqui ela tá bonitinha com acabamento, tá? Aqui eu vou virar do mesmo jeito, né? Bem, arruma direitinho aqui. Venho aqui. E vou costurar aqui, fechar. Prontinho aqui, tem a minha franja aplicada, ela fica com acabamento, né? Aqui eu vejo, tá arrumadinho, ó, tá vendo? Aqui embaixo não aparece a costura. E eu tenho minhas duas camadas de franja aplicadas aqui, já na minha bolsa. Se você quiser colocar uma cor de contraste, pode colocar, tá? Pode colocar que vai ficar bem legal. Vamos então acoplar a segunda coisa, que é o botão, tá? Você vai vir aqui no seu espelho, de ambos os lados, e vai medir o meio. E do meio, né, você vai encontrar aqui o meio. A gente vem aqui, vamos encontrar costura com costura, né? E vou medir aqui o meio. E vou vir até aqui no cetim pra marcar bem. Eu sei que o meio tá aqui, eu vou colocar o botão aqui, né? Aqui onde tá o cetim, tá? Eu vou fazer um risquinho e vou medir pra vocês. Ele tá a 3,5 cm de altura, tá? Medido aqui pelo meio. A mesma coisa do outro lado, costura com costura aqui. Se você não estiver usando, não estiver fazendo, não tiver feito como eu fiz aqui, usando sintético na parte de cima, para dar um acabamento bem legal, dar um acabamento mais bonito, eu acho, no sintético aqui nessa parte de cima. Então você pode aqui eu disse que fica 3,5, né? Não, é 2,5. Eu tô vendo que nossa 3,5 tá tão lá embaixo, né? A 2,5 cm de altura. Mede direitinho aqui, 2,5, né? Esse peça tá tão diferente, eu acho que eu fiz medidas malucas aqui. Peraí, deixa eu conferir. Porque a minha... Ah, sim, foi medida aqui, né? 2,5. Aí foi medida aqui do cetim pra baixo, é essa a questão. É aqui em cima, não lá embaixo. Isso, exatamente. 2,5, no meio você vai encontrar o meio e vai virar 2,5 de altura aqui da barra pra dentro. Da barra para dentro. Eu medi do cetim, não tava nem prestando atenção nisso. E a marquinha do dia. A gente pega o gabarito e vamos marcar e colocar o botão. Vou dar um risquinho aqui, outro aqui. Do outro lado a mesma coisa. E a gente já vai cortar e colocar, ó, o recouro, o reforço. Se você não tiver recouro, pode ser TNT.
tranquilamente. Essa bolsinha ela é simples de fazer, né? Ela não é uma bolsa difícil, assim, gente. Sofre com costurar não, ela é bem fácil. Vocês vão ver já nos próximos passos, como ela é bem tranquila mesmo. Aí eu vou pegar um pedacinho de recouro, né? Vou até pegar um pedacinho assim considerável. Peraí, não é tão grande, não precisa ser tão grande, né? É que eu quero dar uma basezinha bem legal aqui no meu botão. Vou pegar o gabarito, né? Se vocês vão usando recouro também, o recouro ele é mais chatinho de cortar, ele é duro, né? Então eu vou ter que furar com o abridor de casinhas ali. Venho aqui, faço um risquinho de cada lado no recouro. Deixa o gabarito aqui. Pego meu abridor de casas. Faço um cortezinho de cada lado. Delicadamente, porque senão já abre tudo de uma vez, né? Venho aqui, ó. Aí eu coloquei o botão. Isso aqui é uma estrutura pro botão, né? Porque na hora de abrir e fechar ele não vai ficar, parece que vai sair daqui. E venho aqui, pego o alicate, eu vou dobrar, eu dobro todas as ferragens que são possíveis para dentro. Só quando não dá mesmo que eu dobro as garrinhas pro lado de fora. E venho aqui e faço a mesma coisa. Puxo bem, empurro bem. Depois venho com o alicate aqui, vou forçar pra fechar, prontinho, tá puxado um lado. É a mesma coisa do outro lado, tá? Bom, agora já com o botão aplicado dos dois lados, né? Que nós temos aqui o botão imã, né? Já aplicado dos dois lados. Então agora eu vou juntar frente com frente aqui, vou começar pelo forro e a franja também, né? As duas camadas de franja que ficou com 5 por 19, né? Uma mais pra cima, outra mais pra baixo aqui, igual a gente colocou. Pode ser uma camada só, 2, 3, pode ser na alça toda, enfim, né? Fica a seu critério, a maneira como vai fazer, né? Eu vou vir aqui e vou costurar. A caixinha de leite que eu marquei, eu não tô considerando aqui a margem, a costura, tá? Ela é assim mesmo, eu vou costurar e vou fechar e vou cortar aqui com a costura feita. Se você quiser primeiro costurar e depois marcar 2 centímetros da caixa de leite, pode fazer também, tá? Aí você quem escolhe a maneira que você quer fazer esse trabalho, né? Essa caixinha de leite. Aqui, agora antes de fechar, a gente tem que marcar uma coisa, a gente tem que marcar a altura, né, da abertura dessa alça. Aqui eu vou marcar, a gente vem aqui no próprio, aqui e veja onde é que tá, né? Vou colocar aqui a 19 centímetros, tá? Daqui pra cá na alça maior. Então aqui no forro eu também venho, aí vou medir 19 centímetros, já vou marcar aqui do lado. E do lado da alça menor, aqui ela vai ficar, a corda da costura aqui ela tá a 2 centímetros, né? Da costura aqui. Já passo certinho a medida pra vocês. A 11 centímetros, como eu já tava prevendo aqui. 11 centímetros, tá? De altura, eu vou fechar esse forro até aqui, que na verdade de baixo pra cima dá 17 centímetros, tá? De baixo pra cima, você faz um risquinho de 17 centímetros de cada lado, é até mais fácil de marcar assim, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tá com 18 centímetros. Vamos pôr 17, né? A 17 aqui, deixa eu já marcar desse lado também. 17 centímetros. Tem que ser a mesma altura, né? É que o meu forro cetim, ele tá um pouquinho menor. Tá 1 centímetro menor mesmo.
Por isso que era o último cetim. O meu cetim vai chegar. Eu comprei cetim dublado, ele tá pra chegar ainda hoje. Eu espero que ele chegue hoje, porque ele tá fazendo muita falta, então eu cortei, ó. Dá até pra ver o desnível aqui, né? Ficou... É o último cetim que eu tinha, porque eu preciso usar. Mesmo que ele fique o forro 1 centímetro menor aqui, eu vou fazer, não vou deixar de fazer a peça, né? Marquei então 17, né? Esse daqui é o meu limite de costura, tá? 17 centímetros de baixo pra cima no forro e no principal aqui, no meu tecido principal. E agora a gente vai fechar ambos, tá? Eu vou ver costurando. Vou fechar aqui a parte de baixo, costurar aqui e aqui. Opa, não tá aparecendo na câmera. Vou fechar aqui a parte de baixo, fechar até 17, fechar até 17 centímetros. E no forro a mesma coisa, tá? Eu vou vir aqui e vou fechar a parte de baixo aqui, 17, 17. Ponto de fechamento 3,5, vou começar costurando o forro. E se você colocou franja, lembra de tomar muito cuidado com essa franja e colocar ela bem aqui pra dentro pra não costurar. Mas se você for fechar aqui o forro, tá? Se não colocou franja, é só fechar. Eu vou começar pela parte de baixo, né? Que assim eu mantenho tudo alinhadinho. Aqui meu forro de cetim tá bem danificado aqui, a parte de baixo, tadinho. Ponto 3,5. Costurinha simples, nem pra trazer vocês aqui pra perto, porque não tem necessidade. Só fechar mesmo e aberto. Chegou aqui perto, eu vou virar, eu vou subir e depois eu fecho o outro lado. Lembra de marcar, se você quiser marcar dos dois lados ou costurar do lado que você marcou os 17 centímetros. Chegou perto aqui, vamos ver, né? Tá em cima aqui. Retrocesso. Agora aqui é a mesma coisa, agora que eu vou partir, né, do ponto, em pé de máquina aqui, né? Vou partir aqui de onde eu tô, 17 centímetros. Costura, retrocesso e desço. Prontinho. É isso aqui que vocês vão fazer, tá vendo? Fechei aqui, certinho. Já vou fechar também aqui, depois eu já faço as caixinhas de leite. Coloco a franja aqui pra cá, né? Posiciono direitinho, tá? Aqui corretinho, né? Vou fazer igual, vou fechar primeiro aqui o lado de baixo, né? A parte de baixo aqui do meu tecido, que assim fica alinhadinho, o correço sai do lugar. Em pé de máquina mesmo. A agulha, você tá em cima da agulha. Pois as partes mais difíceis dessa bolsa é entender a modelagem, mas se você riscar no papel, seguindo as medidas, você vai ver direitinho. Confere todas as fotografias, você vai ver que tudo bate e dá direitinho, é fácil. Parece complicado, mas é fácil. Vou fechar a costura reta, em pé de máquina de baixo também. Mais pra frente, não muito, pra poder fechar aqui. E eu venho aqui até o ponto que eu marquei, a gente fez uma marcação de 17 centímetros. Dois retrocessos, 2 pontos, retrocesso bem firme, pra abrir depois. Aqui a franja, ó, lembra de colocar a franja lá pro outro lado.
Vou começar aqui dos 17, onde eu marquei aqui 17, um pé de máquina aqui. Vou ajeitar, porque a franja faz volume. Deixa eu ver se eu tô em cima dos 17. Certinho aqui. Costura, retrocesso. Só fechar. Certinho aí. Fechei aqui. Igual do outro lado, né? Certifica aqui, minhas franjinhas aqui não estão costuradas mesmo, que é ótimo. Agora, então, a gente vai cortar a caixinha de leite aqui. Assim, antes de fechar a caixinha de leite, né? Vamos fechar essa parte aqui. Pode juntar aqui, beiradinha com beiradinha, um pé de máquina e vamos fechar essa alça aqui na parte de cima, aqui no principal e no forro. De um lado e do outro, simples assim, costurinha simples, ponto 3,5. Doméstica, máquina, quem tiver máquina doméstica pode fazer. Essa bolsa não tem estrutura, tá? Eu não quis estruturar ela porque ela tem que ficar mais molinha mesmo, principalmente as alças. Então, caso você queira estruturar a sua, estrutura só essa parte de baixo, igual a gente fez aqui com o forro, né? Você vem e coloca uma estrutura só no máximo assim, né? Uma estrutura pequena só na parte de baixo da bolsa. Essa parte tem que ficar sem estrutura. Se você tiver a predileção por estruturação da bolsa, mas eu não recomendo estruturar porque não tem necessidade. Mas se você fizer questão, pode fazer desde que siga essa orientação. Já vou fechar aqui as caixas de leite e vou fazer a mesma coisa no forro. Aqui a gente tirou, junta aqui, né? Costura com costura. Eu vou dobrar uma para cada lado, eu vou dobrar uma para um lado, outra para o outro. E já vou fechar aqui. Um pé de máquina aqui. Do outro lado a mesma coisa, junto aqui. Encontro pontinha com pontinha aqui, costura com costura, uma para cada lado. Um pé de máquina, já vou fechar. Prontinho, fechado. Eu fechei aqui minha caixinha de leite, já tenho aqui essa parte pronta. Vou fazer a mesma coisa aqui no forro. Bom, então aqui já fechei meu forro, né, com caixinha de leite também. Aqui então eu vou agora desvirar esse forro. Eu desviro aqui minhas alcinhas. Desviro aqui a bolsa, o forrinho da bolsa. Assento bem a costura, a gente organiza tudo bem direitinho. Tudo certinho aqui. Eu vou vestir então agora. Tá? Vou vestir isso aqui. Eu vou vestir e vou organizar aqui. Eu vesti aqui direito da minha bolsa com direito do forro, né? Direito com direito. Vou colocar essa franja lá pra dentro. Puxar aqui dentro e pra fora. Acoplo aqui, né? Vou organizar aqui onde tá as alças. Deixa eu cortar essa sobra de linha. Pode cortar queimando, tá, gente? A gente tem que é muito bom poder... Precisa queimar a linha, né? Então aqui, ó. Tá? Vamos lá, costura com costura certinho, vamos alinhar. Vou clipar aqui, que agora eu preciso alinhar a bolsa toda aqui, em volta da alça, clipar. Vou costurar, que a gente vai costurar toda essa parte de dentro e vai ficar aberta então as laterais aqui, a parte de fora vai ficar aberta.
Eu vou clipar aqui agora, vou juntar as curvinhas certinho. Se quiser marcar meio, pode marcar o meio, tá? Porque eu acho que não tem necessidade não, porque vamos alinhando, a gente alinha as alças, alinha tudo. Deixa eu abrir aqui essas costuras aqui da alça. Vou colocar a clips aqui pra aquela costura ela ficar bem aberta, não agregar camada, né? Aqui não ficar, pode costurar, ficar mais sutil aqui. Costura com costura, assim a gente vai alinhando, né? Se quiser achar, como eu falei, quiser encontrar o meio ali no meio da curva, pode fazer, tá? Vem aqui, costura com costura, eu vou alinhar, abrir, alinhar, clipar. Agora eu vou clipar aqui em volta tudo. Eu vou fazer essa clipagem que vai facilitar na hora de fechar. Se você quiser fazendo direto, pode só alinhando e costurando, mas eu acho bom poder colocar o clips para me ajudar a manter tudo no lugar, até onde eu não vou costurar aqui, que é a parte de fora. Vou costurar só a parte interna. Então, vou alinhar aqui, curva com curva aqui, trazendo. Vamos colocando os clipes assim, tudo certinho. Alinhando aqui, beiradinha com beiradinha. E clipando. Vou puxando. E alinhando. Chega uma hora que fica tão certinho que vai só ir colocando os clips mesmo. Agora desse lado. Essa bolsa ela é aberta a muitas interpretações, você pode fazer ela de diversas maneiras. A modelagem maior que eu vou deixar, ela dá uma bolsa um pouco maior que essa. E partindo daquele princípio que eu expliquei aqui de como fazer a medida, você pode fazer do tamanho que você quiser essa bolsa. Eu tenho um corpo, uma alça menor e uma alça maior. Você parte dessa ideia inicial. Então, você vai fazer as medidas, você faz os cálculos, faz as medidas e distribui, né? Faz a sua modelagem, tá vendo aqui? Bate direitinho, aqui a gente vai fechar. Eu vou deixar só clipada, aqui a gente não fecha ainda, vai fechar depois. A gente fecha isso daqui depois. Mas eu vou clipar pra, como eu falei, pra manter tudo bem no lugar, pra ficar mais fácil. Porque se a gente fechar aqui, não vai ter como desvirar. Então, a gente tem que deixar aqui aberto para fazer o acabamento posterior. Agora, então, eu vou costurar aqui. Eu vou costurar aqui da parte de dentro, venho, desço e fecho aqui a parte de dentro. Isso aqui fica aberto, isso aqui também fica aberto aqui, desse lado. Então, agora eu vou fechar aqui, ó. Eu tenho um pé de máquina aqui, né, que vai pro lado de dentro da minha costura. E eu vou vir fechando aqui, dar a volta toda e finalizar aqui. Com 3,5, faz o fechamento. Aqui tem uma curva, a gente vai fazer essa curva direitinho aqui, ó. Sem puxar, só vou organizar aqui o tecido. E venho devagar e faço a curva. E já vou fechando aqui o lado de dentro da alça, vou fechando esse reto agora. Aqui onde eu abri a costura, aqui eu não sei se dá pra ver aqui, eu abri a costura, a gente abre de um lado e do outro. Vamos passando, é só ir trazendo assim, ó. Vai chegar na curva, é bem simples mesmo. Não é um fechamento difícil, não. Uma bolsa não tem estrutura,
passar, não tem muita complexidade na hora de fechar. Vou procurar não puxar muito aqui, para essa curva ficar bem certinha. Vou circulando ela. Bem devagar. Dá para circular. Se você quiser, pode ir parando e reposicionando o material. Aqui chegou outra curvinha, é só ir trazendo bem devagar e vai virando. Aí só costurando reto aqui. Abrindo todas as costuras na emenda das alças. Aqui da alça, né? Tô chegando aqui na outra curva. Procurar não puxar, então eu vou trazer aqui de cabeça para baixo aqui pra mim. Deixa eu colocar esses clipes aqui. Um dedo aqui. Bem devagar, toda na curva. Vou tirar esses clipes. Aqui eu tô chegando onde eu comecei. Olha aqui onde tá o botão. E ó, retrocesso. E tenho toda aqui a parte de dentro, tá vendo? Aqui da minha bolsa tá fechada. Vou tirar esses clipes que estão aqui, sobrando da parte que tá aberta, das alças, né? Pra desvirar essas alças direitinho. Eu venho aqui, ó, a gente desvira a bolsa pelo lado. Vamos lá, vai passar bem aqui, pra desvirar bem. Vamos devagar aqui, com cuidadinho. Deixa eu afastar um pouco. Afastar, porque eu acho que essa é uma parte muito importante, né, da bolsa. Vamos desvirando devagar assim. Tira aqui o forro primeiro, a gente vai tirando. Já vem puxando devagar assim, ó, com cuidado. Aqui pela lateral da alça é maior, que eu tô desvirando a bolsa. Tá? Aqui o forro já tá do lado de fora, né? Vamos lá, desvirando a bolsa também. Você desvirando a bolsa, a tendência é trazer pra junto do corpo, né? Pra apoiar na hora de desvirar. Por isso que, aí por conta do desvio eu tenho que trazer aqui pra frente, às vezes eu esqueço ou venho pra cá. Ai, ai, que é o hábito, né? Como é forte o hábito que a gente tem de fazer as coisas, né? Aqui o meu forro fechadinho, aqui desvirei tudo por esse lado aqui, né? Aqui eu tenho a minha alça, aqui tá as duas partes. Fazer por aqui pra fora também. Tá aberto aqui. Aqui a minha alça menor. Tá aqui inteira. Então vou pegar o forro. Ah, esqueci. Vou dar um cifra pra vocês também. Se você der tempo, faz uns piquezinhos aqui na curva. Sabe quando você pega a tesoura assim, com muito cuidado pra não cortar a costura? E você vem e faz alguns piquezinhos aqui nessas curvas. Eu esqueci disso. É uma coisa que eu queria fazer, mas eu esqueci. Pra não ficar retorcidinho aqui na hora de virar, que é uma curva bem acentuada aqui, no meu caso, né? No caso dessa bolsa. Então, aqui assim, você dá uns piquezinhos aqui pro lado de dentro da costura. Isso que a gente faz com o pé de máquina também, né? Pra ficar mais seguro e também pra isso, né? Porque daí assim, a gente não fica... Apesar que não tá retorcidinho. Se você fizer a curva igual eu fiz aqui, você vem circulando, fazendo a curva bem devagar, sem puxar o tecido. Se você puxar, isso aqui vai ficar todo retorcido, muito retorcido. Se eu ficar muito retorcido é porque você puxou e não fez a curva naturalmente, tá? Olha, rebater essa costura é uma questão de se você quer ou não.
Aqui a gente não tem zíper pro forro ficar pegando, né, em cima. Então, eu opto por não fazer, não rebater. Eu não vou rebater essa costura. Mas não agora, né? Vamos ver no final, até o final da peça. Essa minha opinião muda, né? Porque eu quero essa bolsinha assim, livre, sabe? Assim, eu quero que ela fique bem... Aqui mesmo sem puxar, ainda dá uma retorcidinha aqui. Mas se você quiser fazer rebater, vem com o pé de máquina e rebate. Aqui o meu forro realmente ficou curto, ó. Igual eu falei, cortaria a parte, se você for cortar e fazer de sintético a parte de dentro da alça, pode fazer pelo menos uns 3 centímetros, 4 para baixo, tá? Porque essa parte, se olhar, vai estar aqui uma faixa bonita de sintético. Aqui o meu não deu mesmo, então tem que fazer assim, né? Aqui tá lá, o meu forro tá lá, certinho lá dentro. Aqui o nosso botãozinho de imã, né, que fecha a bolsa. E agora aqui as alças, né? Vamos agora para o acabamento. Aqui a frente, que tá com minhas franjas. Aqui você pode colocar rebite, tá? Antes de fechar aqui, é a hora de enfeitar. Aqui eu tô sem rebite. Meu material acabou, o rebite acabou o cetim dublado, vai chegar hoje, né? Eu comprei para chegar hoje. Então você pode colocar eu colocaria um rebite de cada lado aqui, sabe? Assim, se você tiver corrente, se tiver uma maneira de prender essa corrente, também pode colocar. Dá pra enfeitar de várias maneiras, assim, a frente da bolsa. Aqui eu coloquei as duas franjas, tá bem estilosinho mesmo. Agora eu vou vir aqui, né? Aqui porque a gente tá costura com costura de novo, a gente vem e dá uma alinhada aqui de novo. E essa pra mim é a parte mais difícil da bolsa, né? Se é que você vai considerar isso difícil, que é você ajeitar a costura, vai ter que virar aqui, né? Fazer aqui a gente vai fazer tipo como se fosse um virado, né? A gente vai ter que ir ajeitando aqui, clipando, pra ficar fechadinho, né? Eu vou te mostrar como. E depois a gente vai fazer, eu vou ir fazendo e volto só pra gente costurar. Você vai pegar, tá aqui assim, você vai pegar aqui e vai virar pra dentro. Você pode, se você quiser colocar dupla face aqui e fazer um virado, pode fazer, tá? Fica até mais fácil, vai ficando arrumadinho, né? Eu vou só colocando aqui assim, de um lado e do outro. Né? A gente tem 4 partes pra fazer isso, essas duas e essas duas. Depois 2 e 2. Eu vou fazer aqui, vou dobrar o meu e volto e mostro pra vocês já pronto pra gente economizar tempo de vídeo, né? De aula. Mas é só virar assim, ó, sabe? De um lado e aí depois virar assim do lado de cá. Aqui é o outro lado que tá aqui, ó. Você vira um lado, vira o outro, uma margenzinha de meio centímetro, né? Um pé de máquina mesmo. Depois a gente vai fazer costura de beiradinha aqui, aí você vai juntar assim, vendo? E vamos depois vamos clipar, depois só vir passar uma costura em volta e fechar essas alças. Bom, aqui eu já clipei tudo, tá? De um lado e do outro, igual eu falei, que a gente vai juntando, tá vendo? Aí fica acabadinho, só você, conforme você começa, ele já vai naturalmente ficando todo na mesma medida. Confere se tá tudo ok, se não dobrou errado, né? E agora é o lado de fora, a gente costurou agora do lado de dentro. Eu tô achando que vou rebater a costura, ainda não é certeza absoluta, mas vamos ver quando eu terminar o que eu vou achar. Porque eu quero a bolsa assim fofinha, sabe? Eu quero que ela fique com essa característica cheia aqui em cima. O rebatido vai assentar bastante o sintético e eu não sei se eu vou. Então eu vou começar costurando, eu vou fazer costura de beiradinha. Então eu vou começar, olha a franja, né? Vamos levar pra lá. Olha a franja, né? Vamos segurar, deixar ela sempre lá alinhadinha no lugar pra lá, né? Pra gente não costurar. Né? Aqui eu vou trazer aqui, esse finalzinho aqui eu vou fazer acabamento depois, porque eu não vou conseguir fazer isso com o pé da máquina por conta do calcador. Ele não vai chegar lá no extremo que eu preciso. Esse pedacinho aqui, depois eu venho e faço um arremate, né, na costura daqui. Quer ver de onde vai dar pra poder pegar? Vou ter que tirar dessa pontinha, depois eu refaço. Tá
Vamos ver de onde vai dar. Costura de borda, tá? Ó, vai dar no máximo daqui. Vai ficar uns 1,5 cm mais ou menos do outro lado. Então aqui a gente vem devagar, tá? A uns 2, 3 milímetros, 2 milímetros mais ou menos da bordinha aqui, tá? Vou vir no ponto número 4, tá? Não vou no 3,5, não, vou no 4. Não, vou no ponto número 5, que é um... Não, vamos no 4,5. Vamos ficar no 4,5 porque é um ponto que é de fechamento também, né? Não é só um ponto decorativo. Então no 5 eu acho que ele é muito largo. Para o 0,8. Aqui tá aparecendo lá de fora, eu vou dar um ponto e um retrocesso. Veja qual lado da sua máquina tá com a costura mais bonita para você fazer esse trabalho. E vamos lá. Tirar as coisas aqui porque elas atrapalham. Eu vou tirando aqui os clips. Clipei bem, a gente clipa bem para segurar todo mundo bem. Tirar os clips, né, que a máquina não vai passar por cima dele. E aqui a gente vai fazer igual do outro lado. A gente vai puxando, vai arrumando, organizando direitinho, ó. Eu vou tirar esse aqui da frente porque ele tá... Os clips estão atrapalhando aqui na costura. Estão ajudando, mas também atrapalham. Eu só esqueço de tirar no tempo certo. Então vamos lá. Bem rentezinho, bem certinho. É fácil, tá? Não é difícil, não complica. É só ir costurando devagar. Ou rápido, né? Dependendo da prática, você vai rapidinho, você já termina aqui. Eu já vou virando, ó. Tô chegando no final já. Falei que é bem rapidinho, ó. Parece que é muito a franja, né? Vamos tomar cuidado com ela aqui. Puxar ela pra baixo, mas pra lado de dentro, pra cá, ó. Pra não correr o risco de pegar aqui, né? Que a gente tá bem na beiradinha dela. Puxar ela bem pra lá. Tirar esse último clipe, aqui eu consigo chegar até lá na pontinha pra costurar tudo direitinho. E entro aqui um pouquinho, né? E vai entrar aqui assim, até onde dá. Vai, corta a linha. Veja aqui, não costurei minha franja, ela tá bonitinha aqui inteirinha. Tá, e aqui então eu fechei, ó. Tá vendo? O pesponto vem e fecha essa alça e ela fica certinha assim. Agora a mesma coisa do outro lado. Do outro lado vai ser mais difícil um pouquinho, né? Porque essa daqui é grande, a outra é pequenininha, né? Essa é bem pequenininha. Deixa eu ver aqui me organizar. Aí do lado menor a mesma coisa, tá? Vamos na beiradinha aqui, tipo, posiciona o calcador. Vou dar aqui um ponto de retrocesso, vou dar uns 2. Aqui a gente consegue chegar um pouco mais pra trás com retrocesso. Não, mentira, não consegue não. Vamos lá, porque aqui é muito apertado. O calcador não vai fazer costura de pontinha assim, né? Vou tirar o clips aqui, que eu fico toda perdida com esses clips aqui. Ainda mais esse pedaço que é pequenininho. Aqui tirando ele antes, mas eu não quero tirar antes pra não perder. Aqui a dobra perfeita, né? Que tá aqui. Vamos lá. Vamos tirando antes do calcador chegar no clips. Não vou deixar de costurar, mas também eu tenho que tirar um pouquinho antes, né? Ali na junção da costura eu tenho um pouquinho mais pra dentro de propósito. É
né, para não correr o risco de não costurar ali, né, de ficar aberto de um lado ou do outro por conta do volume da costura, né, da emenda das alças, então foi um pouquinho mais para dentro. Deixa eu arrumar aqui assim, né, para ficar já bem direitinho. O lado de lá que ficou pontinha ainda sem fechar. O outro lado que fica aquela pontinha, você vem com a máquina e entra igual que a gente entra, né? E entra nele, esse pedacinho, aqui no corto, a minha linha desfiou aqui no finalzinho. Né? Aí você vem com o calcador aqui, do lado da frente, não dá pra ver, porque senão eu não consigo fazer também isso que eu tô propondo aqui. Eu vim bem na pontinha, coloquei a agulha no lugar, pra gente fechar esse pedacinho aqui, costurinha que vem bem na pontinha, ó. Dou um ponto, um retrocesso. Eu vou mostrar esse lado, depois vocês fazem do outro também. E vem até aqui no final, um retrocesso e corta. Aquele pedacinho aqui embaixo que o calcador não chega. Você vem e ajeita ele bem estreitinho, bem fininho. Corta os excessos de linha de um lado do outro. E temos aqui a costura de fechamento feita, né, da alça. E temos aqui a opção de rebater essa costura aqui, né? De puxá-la bem pra fora, ó. Eu, antes de clipar, eu devia ter assentado bem a costura do lado de cá, né? Tá vendo? Aí vem, a gente tem essas duas. Aqui a gente tem o acabamento de alça perfeito, tá vendo? Ela tá encontrando direitinho costura com costura. Vem e você tem as opções. Você pode deixar assim, sem rebater a costura, aqui do lado de dentro. Vai ficar fofo assim, a alça vai ficar, né? Não fica ruim, porque se você rebateu de um lado. Mas o acabamento impecável, você vem, ajeita direitinho aqui, né? Vem com a máquina, costura de beiradinha. Faz aqui, rebate a costura, toda a costurinha de bordinha igual a gente fez aqui, você faz aqui no entorno todo, circula e termina onde você começou, tá? Então você tem as duas opções. Então aqui, ajeitar tudo no lugar bonitinho, a gente vem, coloca. Aí vem aqui, olha aqui a bolsa, ela tá aqui assim, ela tá pronta. Né? Faltando só mesmo rebater aqui a costura. Você pode fazer ou não fazer, opção sua. Você fala, não, sem rebater não pode. Pode rebater. Fica à vontade para fazer o seu acabamento, de acordo com o que você achar que vai ficar mais bonito, delicado. Ela já fica delicadinha e bonitinha assim. Então a gente vai fechar essa bolsa como? A alça maior, ela entra aqui na alça menor, tá? E vem até aqui embaixo. Então você ajeita aqui o corpo da bolsa. Aqui a gente não tem nada dentro dela, né, pra dar um caimento, aqui ela tá fechada no botão de pressão. Eu acho que assim a bolsa fica bem fechadinha, tá? E você vai carregá-la assim. Esse daqui é o nó, que a gente chama de bolsa nó, porque ela tem esse... E ela fica bem fechadinha, viu? Aí você vem aqui e pendura ela aqui assim no braço, né? Pode ser qualquer lugar aqui no braço. Você pode carregar segurando a bolsinha por aqui. Aqui, você tá na balada, na festinha, você não precisa largar a bolsa pra lá, você pode carregar ela com você o tempo inteiro. E enfeitar, ficar à vontade pra enfeitar. Você pode colocar rebite. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta. Aqui tá com a minha etiqueta. Eu venho aqui, né, fecho de novo, só pra vocês verem como o conceito da etiqueta que eu falei aqui, assim, né. Eu acho que aqui, assim, ela fica bem bonitinha na bolsa. Então, assim, vem, coloca aqui no braço, né? Cabe bem no braço, ó. Você pode deixar ela bem fechada, uma abertura excelente, desse tamanho, da medida que eu te passei. Só ir lá no Instagram, tá? Pegar, já vai estar lá a modelagem, tá? Eu vou colocar a aula aqui no YouTube, já vou disponibilizar já na mesma hora a modelagem lá. É só ir lá e pegar a imagem, né? Se aqui no YouTube tivesse como colocar a fotografia, eu já deixava aqui mesmo, mas como não, tá no Instagram, tá?
na descrição é o endereço, tá? Muito fofa essa bolsa, muito fofa mesmo, você vai adorar o resultado. E a outra modelagem, com a outra modelagem você vai fazer uma bem maior que essa, né? Que dá pra você colocar bastante coisa nela, pendurar no braço, a alça é mais larga, se você pode deixar a alça maior, a alça mais estreita, aí fica a seu critério como você preferir, mas que ela é desse tamanho, já é uma bolsinha super fofa. Essa franja é uma excelente ideia, né? Vai dar um movimento na bolsa. Ela tem duas camadas de tamanhos diferentes. Muito linda, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.